Mateus capítulo 9, verso 35, diz assim a palavra do nosso Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Fechemos os nossos olhos mais uma vez, meus irmãos, agora diante do texto bíblico, oremos ao Senhor. Senhor Deus, que a Tua palavra, ó Pai, encontre morada nos nossos corações. Que o Senhor nos abra os ouvidos diante de uma mensagem tão desafiadora quanto essa que acabamos de ler. Que o Senhor nos abra o coração, que de fato o Senhor nos envie para essa colheita. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acredito que uma das experiências mais universais da nossa existência, da nossa vida, seja o sentimento de solidão. Isso certamente é algo que todos nós, em determinada fase da vida, enfrentamos, em determinados dias. E quando eu falo de solidão, meus irmãos, eu não quero que você pense simplesmente na ausência de ter companhia, porque eu não estou simplesmente falando apenas de estar sozinho em determinado cômodo da nossa casa, de não ter pessoas ao nosso redor, de passar longos períodos sem conversar com alguém. Não é simplesmente sobre essa solidão que eu quero fazer com que os irmãos pensem nessa noite. Até porque você há de concordar comigo, você sabe muito bem, que é bem possível, sim, estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se profundamente solitário. Eu acho que todos nós já experimentamos, em certo sentido, esse sentimento. Talvez até mesmo alguns de nós aqui nessa noite estejam exatamente no meio do povo de Deus, mas ainda se sentindo solitário. Mas existe, meu irmão, uma solidão muito mais profunda do que simplesmente estar desacompanhado. A solidão de quem não sabe exatamente quem é, a solidão de quem não sabe a quem realmente pertence, a solidão de quem sente que a sua vida está completamente em pedaços de fato, a solidão de quem tenta, de alguma forma, juntar as partes que restaram diante de tantos dilemas da vida. E, ao juntar esse quebra-cabeça da vida, parece não encontrar nenhum tipo de desenho que seja coerente. Se formos honestos, meus irmãos, muitas vezes é exatamente assim que vivemos. Fragmentados, divididos, separados de alguma forma. Muitas vezes somos uma pessoa em determinado ambiente em que nós vivemos, outra pessoa em outro contexto, outra pessoa diante das nossas famílias, outra pessoa diante dos nossos amigos. Muitas vezes nós realmente não sabemos quem somos. Alguns pensadores, meus irmãos, filósofos, perceberam exatamente essa realidade na qual eu estou tentando fazer com que os irmãos percebam. Eles observaram que o homem moderno vive constantemente fragmentado. Um mundo onde tudo parece sempre ser separado. Há diante de nós uma insistente dicotomia de viver. Muros são constantemente erguidos por nós. A vida deixa de ser para nós sempre
quase nunca, na verdade, é uma unidade, passa a ser quase sempre, constantemente, em cada um de nós, compartimentos que mal conseguem conversar sobre si. Solidão. De certa forma, meus irmãos, nós sentimos isso constantemente na nossa própria pele. Sentimos que existe dentro de nós constantemente sempre alguma coisa quebrada. Sentimos constantemente um sentimento de distância entre aquilo que somos, pelo menos, e aquilo que nós sabemos que deveríamos ser. Sentimos que existe sempre diante de nós uma separação. Eu quero te dizer nessa noite que as Escrituras, a palavra de Deus, nos mostra que essa fragmentação não é simplesmente um problema do nosso tempo cultural. Na verdade, ela é profundamente um problema espiritual, porque vem do pecado, da queda. Nós percebemos ao longo dos capítulos de Mateus que nós estudamos, o capítulo 8 e 9, Mateus nos mostrando exatamente essa realidade. Ele nos apresentou um leproso separado, um paralítico limitado, endemoniados aprisionados, pecadores afastados, homens e mulheres vivendo os feitos desse mundo quebrados pelo pecado. Mateus, meus irmãos, agora quer nos mostrar mais uma consequência dessa ruptura criada pelo pecado: a solidão. A solidão é algo que vem do pecado. Porque quando o pecado, meu irmão, nos separa de Deus, ele também nos separa uns dos outros, de nós mesmos, muitas vezes, dos nossos verdadeiros propósitos, os motivos reais para os quais Deus nos criou. Por isso, meu irmão, viver em um mundo marcado pelo pecado é viver constantemente tentando encontrar direção em meio ao caos, em meio a essas peças que parecem não se encaixar. É viver tentando encontrar sentido em meio a uma vida fragmentada. É tentar encontrar um caminho em meio à escuridão completa. Mas a verdade, meus irmãos, é que você sabe tanto quanto eu, que sozinhos nós jamais vamos conseguir. Sozinhos nós jamais vamos conseguir encontrar os nossos caminhos. É exatamente nesse ponto que o nosso texto dessa noite nos encontra. Mateus nos diz que quando Jesus olha para as multidões que estão diante dele, ele não é capaz apenas de ver pessoas doentes diante dele, pobres, pessoas com algum tipo de dificuldade financeira. Jesus não vê apenas pessoas necessitadas, não vê apenas as aflições externas das suas vidas, a sua exaustão, a sua desorientação. Jesus olha para aquela multidão e vê ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Porque, meu irmão, uma ovelha sem pastor é exatamente a imagem de vulnerabilidade, de desorientação, de solidão que Mateus quer nos mostrar aqui. E é diante dessa realidade que eu quero convidar você a olhar para esse texto comigo e perceber que em Cristo nós temos um pastor compassivo. Em Cristo, meus irmãos, nós temos um pastor compassivo. E eu quero que você olhe comigo no texto e mantenha a sua Bíblia aberta. Nosso primeiro ponto está nos versos 35 e no início do verso 36, e nós vamos perceber que um pastor compassivo vê a nossa verdadeira condição. Talvez uma das grandes dificuldades da nossa geração seja descobrir quem realmente somos. Identidade. Nós tentamos responder à pergunta de quem nós somos de muitas maneiras, você sabe.
Nós procuramos a todo tempo identidade naquilo que nós fazemos, no nosso trabalho, nas pessoas em que nós nos relacionamos. Me diga com quem tu andas, eu direi com quem tu és. Nós costumamos repetir frases como essa. Nós também nos definimos pelas nossas conquistas, pelos nossos sonhos. Nós buscamos nos definir pela aprovação que nós temos em determinados ambientes. Nós somos, meus irmãos, cercados por discursos que, de alguma forma, prometem nos ajudar a encontrar quem nós realmente somos. Nós nunca tivemos, meus irmãos, um tempo com tanta informação disponível, ao mesmo tempo, um tempo de tanta desorientação. Nós estamos perdidos enquanto sociedade, enquanto humanidade, cercados por uma multidão e, ao mesmo tempo, profundamente solitários. Mas se nós temos percebido algo ao longo do Evangelho de Mateus, meu irmão, é que muitas vezes nós tentamos descobrir quem somos, mas, na verdade, existe alguém que já sabe exatamente quem você é. Mateus constantemente tem nos mostrado um Jesus que é capaz de nos ver, meu irmão. Um Jesus que é capaz de ver você, especificamente você. Mesmo que você esteja aí, no meio da multidão. Afinal de contas, foi Jesus quem viu o leproso rejeitado. Mesmo diante daquela multidão, foi Jesus que o tocou. Foi Jesus que foi capaz de ver a verdadeira necessidade do paralítico, mesmo diante de amigos que se compadeceram dele ao ponto de levarem, de o carregarem. Foi Jesus, meu irmão, que viu o próprio Mateus sentado naquela coletoria. Foi Jesus quem viu a mulher esquecida no meio da multidão. Foi Jesus quem viu os cegos clamando à beira do caminho. Isso, o fato de Jesus nos ver, o fato de Jesus te ver, meu irmão, não deveria te surpreender. Porque essa sempre foi a maneira de Deus. Essa sempre foi a maneira que Deus se relacionou com o seu povo. O Deus que nós servimos, meu irmão, é um Deus que nos vê. Se nós voltarmos ao Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, no capítulo 16, nós vemos acontecer a história de Agar. Agar foi abandonada no deserto. Ela descobriu que Deus podia ver a situação dela e chamou o Senhor de Deus que vê. Essa é a expressão do texto. Êxodo, capítulo 3, verso 7, quando Israel gemia debaixo da escravidão do Egito, Deus disse a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo. Quando o salmista se sentia sozinho e completamente aflito dentro das suas próprias emoções, dentro do seu próprio coração, ele ainda assim era capaz de encontrar consolo na certeza de que o Senhor conhecia, via muito bem o seu sentar e levantar, compreendia algo que era longe dos seus pensamentos. Ao longo de toda a história, meu irmão, da redenção, Deus sempre foi aquele que nos viu, que viu a nossa dor, que viu a nossa aflição, que viu os nossos sofrimentos, que viu aquilo que ninguém mais foi capaz de ver a respeito de nós. Deus viu, Deus vê, meu irmão. Aquilo que ninguém mais consegue enxergar a respeito de nós, porque, como eu disse, nós tentamos ser constantemente aquilo que nós não somos profundamente, mas Deus nos vê. Os evangelhos, meus irmãos, nos mostram
Esse Deus que vê agora caminhando no meio do seu povo, é o que Mateus relata. É assim exatamente que Mateus descreve Jesus, alguém, ou melhor, o próprio Deus caminhando no meio do seu povo. Mateus descreve um Jesus que viu a multidão, que viu. Mateus, meu irmão, não está apenas registrando uma simples informação geográfica acerca de Jesus. Olha, Jesus teve uma noção de quantas pessoas estavam diante dele. O que Mateus está nos mostrando, meu irmão, é que Jesus é Deus. E Jesus, sendo Deus, Ele continua a ser o Deus que vê. Jesus, meu irmão, não está olhando para uma massa de pessoas reunidas, uma massa sem rosto. Não, meu irmão. Jesus vê cada história, cada ferida, cada medo. Jesus vê cada coração. Porque o pastor, meu irmão, não enxerga a multidão apenas como uma multidão qualquer. O pastor conhece as suas ovelhas. E quando Jesus olha para essas pessoas, ele enxerga algo que ninguém mais está vendo. Ninguém mais pode ver como Jesus nos vê. Mateus diz que essas pessoas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Por trás daqueles rostos, meus irmãos, Jesus percebe solidão. Solidão. Jesus percebe desorientação. Jesus percebe uma religião sem frutos, portanto, uma religião vazia. Por trás daquela multidão, Jesus percebe pessoas tentando encontrar direção, meus irmãos, para suas vidas, em coisas que jamais poderiam lhe entregar aquilo que eles realmente procuravam. E a pergunta que eu faço a você, diante dessa realidade, não é exatamente essa a estratégia do nosso tempo? Não é exatamente isso que nós somos convidados a viver agora? Nós temos muitas informações, meus irmãos, talvez mais informação do que qualquer outra geração da história do mundo. Nós temos especialistas para quase todas as áreas. Nós temos respostas instantâneas diante de nós para as perguntas mais complexas da vida. Mas nós continuamos sem saber quem somos. Continuamos sem saber a quem pertencemos. Continuamos sem saber para onde nós estamos indo. Sem direção. Porque, meu irmão, a grande realidade da vida é que informação jamais produziu direção. Jamais. Você e eu podemos saber muitas coisas, podemos ter respostas a muitas perguntas, podemos até mesmo entender profundamente sobre a carreira que temos, sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas finanças, sobre a nossa religião, sobre a nossa teologia. Mas o que Mateus, o que o próprio Jesus está nos mostrando aqui, é que nenhuma dessas coisas que nós sabemos é capaz de substituir um bom pastor. Nenhuma dessas coisas que nós nos apegamos é capaz de substituir a presença desse bom pastor. E talvez, meu irmão, seja exatamente por isso que nós vivemos tempos tão contraditórios. Nós nunca sabemos tanto, nós nunca tivemos tanto acesso, nós nunca tivemos tão conectados e ao mesmo tempo nós nunca estivemos tão perdidos. Porque o problema, meu irmão, mais profundo do homem nunca foi uma simples falta de informação acerca da vida. O problema sempre foi uma vida ausente desse bom pastor.
É exatamente isso que Jesus vê quando olha para essa multidão, meu irmão. Jesus vê pessoas tentando encontrar os seus caminhos sozinhas, tentando descobrir quem são sozinhas, tentando carregar o peso das suas vidas sozinhas, tentando encontrar sentido em um mundo quebrado, fragmentado. É exatamente por isso, meu irmão, que a reação de Jesus é tão bonita aqui. Diante desse desespero comum a cada um de nós, diante dessa solidão em cada uma das nossas vidas, Jesus não é um pastor irritado. Jesus não se irrita diante de pessoas procurando o seu caminho no mundo. Esse não é o tempo da irritação. Esse não é o tempo da ira, meu irmão. Jesus não condena imediatamente a realidade nas quais aquelas pessoas estão vivendo. Jesus não se afasta em sua santidade da vida delas, mesmo sabendo que elas são pecadoras. Mateus diz que Jesus se compadeceu. Meu irmão, Jesus é o bom pastor que se compadece de nós. O coração de Jesus foi profundamente movido ao ver a condição daquelas pessoas, de pessoas como eu e você, que tantas vezes vagamos nesse mundo sem direção. Essa é uma das verdades, meu irmão, mais preciosas do Evangelho, não tenha dúvida disso. Nós não estamos sozinhos. Em um mundo quebrado, tentando caminhar para nós mesmos, nós não estamos sozinhos. E talvez se eu e você percebêssemos isso mudaria a nossa vida, mudaria as nossas percepções. Se eu e você nessa noite percebêssemos que existe um bom pastor compassivo que nos vê, nós jamais nos sentiríamos sozinhos. Um pastor que sabe exatamente quem você é. Um pastor que conhece as suas aflições muito melhor do que você mesmo. Um pastor que é capaz de perceber a sua desorientação, mesmo você aí no meio dessa multidão. Um pastor que vê a sua solidão, meu irmão, e que ao te ver, não se afasta de você. Pelo contrário, ele se aproxima com compaixão. Não, meu irmão, nós não estamos falando do pastor Atos. Não estamos mesmo. Existe um pastor infinitamente maior, infinitamente melhor, infinitamente mais atento a você, infinitamente mais eficaz. Jesus Cristo, meu irmão, é o bom pastor. O pastor compassivo que te vê. Mas o texto continua nos mostrando o nosso segundo ponto dessa noite. No final do verso 36 ao verso 38, nós recebemos o pastor compassivo. Ele não é aquele apenas que se compadece, mas que provê verdadeira solução. Quando Mateus nos diz, meu irmão, que Jesus viu aquelas multidões e se compadeceu delas, ele não está apenas descrevendo um sentimento do coração de Jesus, um tipo de emocionalismo que pudesse surgir diante da dor daquelas pessoas, como muitas vezes surge no nosso coração diante de pessoas necessitadas. Eu já confessei aos irmãos, a minha esposa sabe muito bem, quando eu vejo alguém necessitado, eu fico com o coração espremido. A maioria de nós tem esse sentimento. Jesus não olha para nós como muitas vezes nós nos olhamos, como muitas vezes olhamos uns para os outros, simplesmente percebendo o sofrimento comum do homem e sentindo certo tipo de pena,
Jesus não tem pena da gente, meu irmão. A compaixão demonstrada por Jesus nunca é uma atitude passiva, uma atitude completa em si mesmo. Nós já percebemos isso ao longo do Evangelho de Mateus. O amor de Jesus sempre foi definitivamente um verbo, sempre foi uma ação. Essa talvez seja uma das marcas mais preciosas do Evangelho também, porque Mateus nos mostra que quando Jesus viu o leproso, ele agiu, ele o tocou. Quando Jesus viu o paralítico, ele agiu, ele o perdoou. Quando Jesus viu os cegos, ele abriu os seus olhos. Quando Jesus viu endemoniados, ele os libertou. Estamos, mais uma vez, meu irmão, diante de um Jesus que vê. Agora ele vê uma multidão aflita, exausta, como ovelhas sem pastor, é o que nos diz o texto. E então, diante dessa realidade, ele começa a agir novamente. Porque o coração desse pastor compassivo, meu irmão, jamais consegue permanecer indiferente diante das condições das suas ovelhas, porque elas são suas. E sabe o que é mais interessante, meu irmão? É perceber que Jesus identifica um problema ainda mais profundo do que a própria solidão que nós já descrevemos aqui nessa noite. Nós falamos sobre solidão como uma das grandes marcas da nossa geração. Falamos sobre fragmentação, desorientação, busca desesperada por identidade. Mas Jesus vai mais fundo para nos mostrar o real problema daquela multidão, que é o real problema das nossas vidas, meu irmão. Muitas vezes eu e você continuamos a viver como se não existisse pastor. Nós continuamos a viver como se ainda estivéssemos completamente separados de quem Deus é. Uma ovelha sem pastor, meu irmão, não precisa simplesmente de companhia. Uma ovelha sem pastor precisa essencialmente de direção, precisa de proteção, de alimento, de alguém capaz do que ela mesma, alguém muito mais capaz do que ela mesma para conduzir a sua vida. Essa sempre foi a estratégia de Deus com o seu povo. Quando Israel no Antigo Testamento, meu irmão, se afastava do Senhor, a linguagem constante nos profetas é exatamente essa: um povo disperso, um povo espalhado, ovelhas sem pastor. Se nós voltarmos a Números, capítulo 27, nós vemos Moisés orando para que Deus levantasse um líder para Israel, para que o povo não fosse como ovelhas sem pastor. No capítulo 22 de 1 Reis, o profeta Micaías vê Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. Ezequiel capítulo 34, Deus denuncia, falsos pastores em Israel, homens que alimentavam a si mesmos enquanto abandonavam as suas ovelhas. Essa sempre foi a imagem de Deus. E é diante dessa realidade que Deus fez promessas extraordinárias para o seu povo. Ele diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu mesmo as buscarei, eu mesmo cuidarei de cada uma delas, meus irmãos. Nós saímos do Antigo Testamento e chegamos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Mateus nos mostra Jesus olhando para essa multidão, vendo exatamente aquilo que Deus sempre viu no Antigo Testamento, fazendo exatamente aquilo que Deus havia já prometido para o seu povo: um pastor. O povo continua aflito, disperso, sem pastor.
Mas agora, em Jesus Cristo, meu irmão, o próprio Deus enviou o seu Filho. Jesus é aquele que os profetas prometeram. Ele é aquele que caminha em meio à multidão. Agora, ele caminha entre as suas ovelhas. O pastor está entre nós. A compaixão de Jesus, meu irmão, é explicada exatamente pelo cumprimento das promessas de Deus. Ele está olhando para as pessoas, Jesus está olhando para as pessoas que foram criadas para viver sob esse cuidado de Deus, mas que estão tentando encontrar sentido para suas vidas longe de Deus. Meus irmãos, não é exatamente essa a descrição do mundo que nós vivemos. Um mundo que procura desesperadamente respostas para perguntas que não consegue responder. Um mundo que tenta descobrir quem é, sem antes conhecer aquele que os criou. Jesus, meu irmão, é o pastor compassivo, que não apenas nos guia nesse caminho, mas que nos ama. Jesus nos ama, meus irmãos. Ele é aquele que provê verdadeira solução para a nossa necessidade, para a sua necessidade. E perceba que Jesus não apresenta uma nova imagem, ele nos apresenta uma nova imagem ainda no final dos versos que lemos, diante da multidão. Agora, ele descreve aquela multidão como uma seara. Ele diz, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus está ensinando, meu irmão, para mim, para você, para os discípulos dele aqui, é algo extremamente extraordinário diante dos nossos olhos. Pessoas solitárias, desesperadas, fragmentadas, necessitadas, não devem ser vistas por nós como problemas a serem evitados. Eu constantemente escuto no meio do povo de Deus, pastor, essa pessoa aí, não sei não. É melhor evitar. Jesus olha para exatamente as mesmas realidades que nós olhamos e percebemos, e percebe ainda coisas mais profundas do que nós, e nos faz perceber que pessoas difíceis não devem ser por nós evitadas. Elas não são uma ameaça para nós. Elas não são, por mais que você já tenha perdido a fé, por mais que eu muitas vezes tenha perdido a fé, pessoas assim não são causa perdida para Deus. Jesus, meu irmão, não nos ensina a enxergar o mundo dessa maneira que muitas vezes nós enxergamos, pessimista. Jesus nos ensina, meu irmão, a olhar para a multidão e perceber a possibilidade de uma colheita preciosa demais para Deus. Porque aquilo que nós muitas vezes enxergamos apenas como caos, apenas em atrapalhadas, apenas em dor, Deus nos ensina a enxergar como campo missionário, meu irmão. Aquilo que nós vemos e constantemente falamos, descrevemos como uma geração perdida, Cristo vê como uma multidão que precisa de um bom pastor. Aquilo que nós vemos com olhos da desesperança, Cristo vê como uma oportunidade para a manifestação da sua graça. Quem somos nós para condenar pessoas que o próprio Deus diz que ama? Sabe por quê, meu irmão? Porque onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Por isso Jesus, meu irmão, nos surpreende tanto. Ele é aquele capaz de olhar para os seus discípulos e dizer: olha, rogai, orai ao Senhor da seara. Ah, meus irmãos, o dia que nós esquecermos dessa realidade, nós deixamos de ser uma igreja e nos tornamos um simples clube social. O dia que nós esquecermos que Deus nos chamou para orarmos pelo povo, orarmos pela multidão, rogarmos ao Senhor da seara, nós já deixamos de ser igreja há muito tempo. Nós já esquecemos da nossa verdadeira missão há muito tempo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a solução para esse mundo solitário e fragmentado nunca dependeu de mim e de você. Nunca dependeu da nossa criatividade como igreja, como sociedade interna. Deus nunca dependeu de sociedade interna nenhum, de pastoratos nenhum para fazer as suas obras. Ele nunca precisou da gente. Ele nunca dependeu da nossa força. Ele nunca dependeu da nossa inteligência, do nosso conhecimento acerca dos nossos símbolos de fé, da nossa teologia, da nossa experiência de igreja, da nossa vivência. Esse nunca foi o instrumento de Deus para alcançar a vida do seu povo. Deus nunca dependeu do seu trabalho para sustentar o seu povo. Deus nunca dependeu dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Deus nunca dependeu do nosso coração endurecido para Ele, que rejeita a todo tempo, a todos os instantes, que é perverso em si. Deus nunca dependeu da nossa perversidade. A solução desse mundo, meu irmão, nunca esteve em mim e em você, e jamais vai estar. A solução, meu irmão, para esse mundo sempre esteve no próprio Deus. Sempre esteve em quem Ele é. O mesmo Deus que vê a multidão é o Deus que levanta trabalhadores para alcançá-la. O mesmo Deus que vê a necessidade é o Deus que provê a resposta também. Enquanto nós olhamos para o mundo e enxergamos apenas uma realidade de confusão moral, de crise de identidade, de desesperança, Deus nos ensina a enxergar o mundo como campo missionário, meu irmão. O campo no qual Deus te chamou para servir. Enquanto nós olhamos para Governador Valadares, enquanto nós olhamos para o nosso bairro São Raimundo e enxergamos problemas aparentes, insalubridade, Deus, eu quero dizer isso olhando para você nessa noite. Deus chamou a mim, a você para estarmos exatamente aqui. Esse é o lugar exato onde Deus quis que nós estivéssemos, para que eu e você possamos ser trabalhadores dessa seara. Para que nós, como povo legítimo de Deus, apresentemos a essa multidão que nos cerca o verdadeiro pastor. Porque a igreja, meu irmão, não foi enviada para oferecer técnicas de vida, de autoajuda, uma versão melhorada da vida. A igreja não foi enviada para oferecer apenas respostas intelectuais, filosóficas, teológicas acerca do que vivemos. Nós fomos enviados a esse mundo para apresentar às pessoas uma pessoa, meu irmão, um bom pastor, aquele que conhece e dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que é capaz de buscar as ovelhas mais perdidas desse mundo, aquele que é capaz de restaurar as ovelhas mais cansadas, aquele que é capaz de dar orientação, direção às ovelhas mais desorientadas, aquele que reúne aquilo que é
pecado, aquilo que o pecado fragmentou, aquele que é capaz de remontar, de reconstruir vasos quebrados. Esse é o bom pastor que eu e você somos chamados a anunciar. Por isso, meus irmãos, quando Jesus vê a multidão, Ele não apenas se compadece dela com mero sentimentalismo, Ele providencia uma solução. E a solução é Ele mesmo. Ele provê exatamente aquilo que aqueles homens e mulheres necessitavam. E o que mais nós necessitamos, meu irmão, é de Cristo Jesus. A missão, meu irmão, é Deus providenciando ao homem caído solução. Tudo que esse mundo precisa de mim e de você, tudo que nós precisamos é de Jesus. E essa é a nossa verdadeira missão, meu irmão. A boa notícia do Evangelho é que Deus jamais abandonou as suas ovelhas. Aquilo que nós vemos como promessa encontra seu cumprimento em Cristo Jesus. Jesus veio cumprir, Jesus é o pastor prometido. O Deus que vê a sua história, meu irmão. O Deus que se compadece de você. O Deus que faz algo a respeito da sua situação. O bom pastor foi até a cruz por causa de mim, de você. E na cruz, Ele tomou sobre si a nossa exaustão. Na cruz, Ele tomou sobre si a nossa solidão, meu irmão. Na cruz, Ele se fez nosso companheiro fiel, nosso amigo fiel. Ele te viu, meu irmão, na cruz do Calvário. Ele buscou você, não foi você que foi até Ele. Ele veio até você para morrer no seu lugar. Ele veio até você para te encontrar. Diante da perdição que você vive ou vivia, Ele veio até você porque Ele é o seu pastor. Ele está com seu cetro nas mãos. E nós sabemos que às vezes o cetro nos dói. Mas aquele que começou a boa obra em nós é fiel de completá-la. O meu convite a você nessa noite é descanse no Senhor. Descanse em Jesus, que é o seu bom pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para Ele, me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepares-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e meu cálice faz transbordar. Bondade, meu irmão, e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da tua vida. E nós juntos habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos que o Senhor é o nosso bom pastor, é o Rei dos reis, é o Senhor das nações. Deus, nos ajude a olhar para esse povo perdido com compaixão, assim como um dia o Senhor olhou para cada um de nós. Nos faz amar como o Senhor ama, nos faz olhar para essa seara que está cheia e pronta para a colheita, que sejamos evangelistas nas nossas vidas, Pai.
Capacita, Deus, cada irmão, para que eles jamais possam esquecer que não estão sós diante da vida, e que eles devem pregar a respeito dessa companhia verdadeira, que eles devem pregar a respeito desse bom pastor, porque há muitas outras pessoas nesse mundo precisando ouvir a respeito do Senhor, a respeito daquilo que o Senhor fez. Oh Deus, não nos deixa ver esse mundo perdido e não nos compadecer dele, mas que o Senhor nos use para demonstrar o seu amor, que alcancemos como igreja os teus eleitos na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, ó Pai. Que o Senhor Deus, ó Pai, nos fortaleça, e que teu nome seja glorificado através das nossas vidas, da nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Eu te convido, meu irmão, a mais uma vez se colocar de pé. Nós cantaremos ao Senhor uma última vez.
tuas obras, Senhor, poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor, poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos. O Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. O Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. O Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Agora, meus irmãos, que diante desse Rei das Nações, nós o louvaremos com sua vida, e que nessa semana possamos entender a nossa missão, em olhar para a seara do Senhor e colher muitos frutos para a glória do seu nome.